Graça e muita paz. Como você está? Certamente você já ouviu a frase: existe um só Deus. Nós vamos ver aqui, no primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, capítulo 5, uma história muito interessante. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus eram um povo inimigo do povo de Deus e numa batalha sangrenta eles conquistaram a arca da aliança, a arca do povo de Deus, a arca que Deus havia mandado aquele povo fazer, e ele habitaria ali naquele lugar. E por causa do erro, do pecado, da desobediência, o povo de Deus perde aquela batalha e a arca de Deus é levada para território inimigo. Não só isso, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus. Então, cada povo, também podemos pensar, cada pessoa tem o Deus que ela quiser, que ela imagina, que ela aprendeu, que ela herdou dos seus familiares, aquela crença. Mas aqui nós vamos ver o Deus verdadeiro diante de uma estátua. Dagom era uma mistura de homem com peixe. Então pegaram a arca de Deus e colocaram ali, naquela casa, naquele templo, entre aspas, sagrado, onde havia essa divindade, Dagom. E aí o que aconteceu? Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, os habitantes daquele lugar, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca de Deus. Tomaram aquela imagem e colocaram de pé novamente. O que nós entendemos? Aquele falso Deus diante do verdadeiro caiu por terra, tombou-se no chão, e o Deus verdadeiro sempre reina. Aí eles colocaram de volta no pedestal onde estava aquela estátua. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom, o deus dos filisteus, Dagom, estava caído de bruços diante da arca do Senhor, da arca de Deus. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Que coisa, que história fantástica! Como não acreditar nesse Deus? Esta imagem, esse falso Deus caiu prostrado em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi cortado a cabeça e as mãos. Existe um Deus verdadeiro. Existindo um Deus verdadeiro, os demais são falsos. São imaginações, criações de mentes humanas. Porque o ser humano ele precisa acreditar em alguém. E por não conhecer o verdadeiro, ele acaba adorando, criando falsos deuses. E olha que coisa triste que aconteceu ali. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no templo mudaram até a maneira de entrar naquele templo. Porque o Deus dele, o Deus daquele povo, sucumbiu diante do Deus verdadeiro. Porém, a mão do Senhor, a mão desse Deus, castigou duramente aquele povo e os assolou e os feriu. De que maneira? Tumores. Todos aqueles habitantes ficaram com o corpo cheio de tumores. Esse Deus verdadeiro, a gente não pode brincar com ele.
Eu sei que as pessoas falam e elas têm liberdade para falar o que quiserem. Ah, ninguém tem nada a ver com isso, eu acredito naquilo que eu quiser, eu não acredito em Deus. Mas existe um Deus criador. Esse Deus que não só o falso Dagon cai por terra, mas todos os outros. Ninguém fica em pé diante desse Deus. A pergunta é: quem é o seu Deus? Em quem você tem crido? Ah, mas é da minha família, assim, assim. Pode continuar. Mas existe, você precisa saber disso. Existe um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. E aquilo que nós temos feito de errado, nós entristecemos o coração desse Deus. E ele fica irado. E aí vem o castigo. Talvez você esteja passando por uma situação e pense: eu não sei por que está acontecendo tudo isso comigo. Por que você não para? E não busca a Deus. E não clama a Deus, falando abertamente, sinceramente, transparentemente. Deus, se o Senhor existe, se revela a mim. E Ele vai se revelar. Porque Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer por mim e por você numa cruz, para trazer perdão para os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas falhas. O convite hoje é para acreditarmos nesse Deus. Aquele povo que tinha aquele falso Deus que inventaram, que criaram, sofreram duras consequências. Todo aquele que não se prostra diante do Deus verdadeiro por bem, vai se prostrar por mal, por castigo, sofrimento, dor. Deus, Ele deu um nome para Jesus que está sobre todo nome. E todo joelho na terra e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é dono de tudo, Ele é criador de tudo. Que esta mensagem fique no nosso coração. Que Deus nós temos crido? Que altar ou altares nós temos levantados nas nossas vidas ao Deus verdadeiro? Ou a um Deus que é fruto da nossa imaginação, um Deus criado, um falso Deus? Que Deus nos abençoe e que haja no nosso coração aquele desejo verdadeiro de conhecer a esse Deus. Um forte abraço. Deus te abençoe.